Chalk Paint. Para você que não viu o vídeo ainda de eu fazendo essa mistura da Chalk Paint, você procura aqui em algum lado que tem aqui o vídeo eu ensinando a fazer a mistura, tá bem? Da tinta com o gesso. E agora nós vamos pintar o móvel como prometido. Mas antes de começar a pintar o móvel, eu queria falar para vocês aonde que você pode usar a Chalk Paint, o que você pode pintar com a Chalk Paint, tá? A Chalk Paint é uma tinta maravilhosa, ela foi desenvolvida por uma britânica já há anos e ela é que inventou essa mistura aí do gesso com a tinta e isso nos deu a facilidade de não precisar lixar o móvel. Mas tem um porém, esse móvel já está limpo, tá? Já está preparado, você tem que limpar muito bem com desengordurante potente, mesmo potente. Aqui em Portugal, se você é daqui, você pode usar o Mistolin. Se você for do Brasil, compra assim aqueles desengordurantes tipo para limpar grelha, porque tem que tirar todo tipo de vestígio de cera, de óleo, porque senão a tinta não agarra. E muito importante, antes de ir para a pintura, você faz um teste. Eu faço teste em todos os meus móveis. Se você vem aqui, ó, já fiz um teste, tá vendo? A misturinha que eu fiz pra você. Então ela tá super agarrada, não tem problema de sair. Porque se você não fizer isso, você corre o risco de depois de estar pintado o teu móvel, você vai passar a unha e vai sair. Portanto, tenha atenção nisso, não precisa lixar, é verdade, porém tem que ter uma limpeza mesmo profunda, tá? Eu uso muito vinagre também, vinagre de limpeza, depois de limpar com o Mistolin, com o desengordurante, eu uso o vinagre e assim fica uma peça preparada mesmo para receber a tinta, ok? Outra coisa que eu queria falar para vocês, o que você pode pintar com a Chalk Paint? Muita gente, eu recebo imensas mensagens lá no Instagram, no Facebook, o que eu posso? As pessoas perguntam, eu posso pintar as minhas portas com a Chalk Paint? Pode, você pode pintar tudo que você quiser, vai ficar bonito? Não, não vai ficar bonito, por quê? Porta pede um acabamento liso, ok? E a Chalk Paint, por ter o gesso, ela vai dar um acabamento pedra, ela vai dar um acabamento mais rústico, que não vai ficar bem para pintar portas. Posso pintar móveis linhas direita? Posso pintar cozinha termolaminada? Pode pintar tudo que você quiser, porque ela vai agarrar, porém não fica bonita. Então tem que ter aí sensibilidade de saber aquilo que você vai pintar e é uma das coisas que eu quero frisar no meu curso, é isso, ensinar as pessoas a ter essa sensibilidade de ler a peça e saber o que é que pode e o que é que não pode fazer, aonde pode pintar e aquilo que não pode, que não vai ficar tão bem assim. É a mesma coisa, você passa numa montra, numa vitrine, você vê um vestido lindo, ok? Esse vestido vai ficar bonito para você? Às vezes sim, às vezes não. Com os móveis é a mesma coisa. Você quando vai pintar um móvel, você está dando uma roupagem nova para ele. Portanto, você tem que ver aquilo que vai ficar bem e aquilo que cabe ali e aquilo que não dá. Portanto, para você que está aí à espera do meu curso, entretanto vai sair e eu quero ensinar, quero aprimorar bem essa partezinha aí, que é para vocês fazerem móveis lindos, tá bem? E antes de fazer aqui a mistura, que eu vou mudar esse tom de laranja, vou deixar mais ou menos um laranja da cor da minha camisola, eu queria te perguntar, se você não é inscrito aqui no meu canal ainda, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, que todas as vezes que eu publicar aqui um vídeo, o YouTube vai te mandar uma notificação. E se você ainda não me segue no Facebook e no Instagram, te convido a fazer parte lá da nossa família. Tem lá, todas as semanas a gente está lá postando móveis, tem muito conteúdo, tenho certeza que você vai adorar, ok? E agora vamos fazer a mistura. Pronto. Lembra que a gente fez o laranja, e esse laranja é bem laranja, né? Então eu não quero pintar meu móvel com esse cor de laranja. Então nós vamos fazer uma misturinha com esse corante aqui. Para quem é do Brasil, esse corante aqui encontra-se em qualquer lado, que é o corante xadrez. Já agora, Alice, um beijinho. A Alice é a minha fada do corante. Ela tá sempre a mandar corante para mim, porque eu fiz um vídeo aqui no YouTube e disse que quem estava vindo do Brasil para me trazer isso. E ela, olha, gratuitamente me manda sempre corante. Já é a segunda vez que está chegando remessa de corantes para mim, xadrez, lá do Brasil. E você que é aqui de Portugal, eu não tenho esse corante xadrez, não tem problema. Você compra na Leroy, em qualquer lado, aquelas tintas pequenininhas, pode ser a Titanlux, você compra daquelas pequeninas, uma castanha e mistura aqui que dá certo também. Eu já fiz várias vezes
a mistura com as tintas, com a própria tinta, ou se você tiver uma tinta grande, qualquer tinta que você misturar aqui já vai dar certo, ok? Então vamos lá fazer a mistura. Eu tinha feito esse pote aqui, fiz uma quantidade muito grande e separei aqui esta quantidade que é o que eu vou precisar para pintar a minha mesinha de cabeceira. Portanto, agora nós vamos usar o marrom, seja corante, seja tinta, você vai misturar aqui marrom pra gente dar aqui uma tonalidade bonita. Ai, qual é a quantidade, Rosemaria? É a olho. Você vai pondo e vai vendo o tomzinho que você quer. Ó, tá a ver que já vai mudando ali, já vai tirando aquele laranja que tava demasiado. Vou pôr mais. Que eu quero assim, mesmo uma cor bem ferrugem. Uma cor bem bonita. E depois a gente vai pintar os puxadores em bronze, que vai ficar lindíssimo com esta cor. Ainda não estou satisfeita, ainda quero mais. Ainda tá muito. Esse corante é bem bom e eu gosto muito dele. E já agora, você que tá vindo do Brasil, pode trazer, quanto mais melhor. Se você tá vindo para Portugal e quiser trazer mais corante para mim, chega aqui, olha, eu pago um café, pago um jantar e pago o corante também, né? Que é justo. Alice, um beijinho, Manu, um beijinho, Marcelo, um beijinho, obrigada, gente, pelos corantes que vocês têm aí trazido para mim, é uma bênção. Olha. Ainda vou pôr mais um bocadinho, que ainda não estou satisfeita. E não coloca tudo de uma vez, tá, gente? Vocês vão fazendo assim, vão fazendo aos poucos, porque senão depois pode ficar demasiado. Se falta, a gente mete, mas depois Bom, também se passasse aqui não teria problema, que eu tenho ali a tinta, eu poderia misturar mais tinta laranja e equilibrar. Também não ia ser por aí. Mas tudo depende do que você tem aí em casa. Quando for fazer as misturas, se você não tem depois tinta para equilibrar, tenha cuidado com o corante. Olha, agora já tá bom. É assim, essa cor. Vocês vão ver que vai ficar aqui um ferrugem. Essa cor é linda, por acaso é uma cor que eu amo. Acho que é uma cor muito linda e vai ficar muito bem aqui. Ok, bora lá pintar então. Porque eu não quero isso aqui, porque isso daqui, tudo que tiver desse tipo de coisa aqui na tua peça, você tira, tá? Assim, se você não gostar. E eu não gosto, eu acho que polui a peça, portanto eu vou tirar.
tirei isso daqui, portanto, eu vou aqui agora dar uma limpezazinha, tá? Porque senão, se você não limpar aqui, você corre o risco de depois a tinta nessa zona sair. Portanto, tem que ser bem limpo. Bom, pessoal, então é assim, eu já tirei essa pecinha daqui, tá? Porque eu não gosto desse tipo de coisa, acho que polui a peça, principalmente numa peça tão pequena. Já tirei, já dei aqui uma limpezazinha, tá? Que isso é importante, eu não tinha tirado antes que eu queria mostrar pra vocês. Então eu já tirei, dei uma lixadinha aqui, que tava uma crostinha embaixo. Então já tá limpinho e eu vou continuar aqui pintando. Ah, mas antes de começar a pintar, tá aqui o meu betume. E eu vou passar nos buraquinhos onde eu tirei o parafuso, tá? Não precisa esperar secar nesse caso. Como é uma zonazinha pequena, portanto você vai passar de modo que fica só dentro do buraquinho. Ok? E já vai continuar pintando. Você só vai precisar esperar secar quando é uma coisa maior, quando é um buraquito maior. Esse aqui não é preciso, ok? Já aqui está. Vou tampar aqui. Já limpo aqui a volta para não ficar. No outro pequenino e no outro. É só mesmo um bocadinho, tá? Só para tampar esse buraquito. Dá uma limpezazinha e segue o barco. Segue pintando. Pronto, tá feito. Vamos continuar pintando então. Agora eu vou dar a segunda demão e ainda uma terceira, para ficar como deve ser. E depois da terceira, se eu ver que ainda precisa dar uns retoques, também dou, ok? Então vamos lá para a segunda demão. Então é assim, pessoal, nós já terminamos aqui, tá? E eu disse pra vocês que seria 3 demãos, mas afinal foram 4 demãos, tá? Pra cobrir todo. Por quê? Porque quando a gente adiciona o gesso e a água, a tinta fica mais líquida. Então precisou mesmo ser 4 demãos, ok? E agora o que nós vamos fazer? E depois o que eu fiz? Peguei essa lixa aqui, eu não filmei tudo, que era pro vídeo não ficar muito longo, tá? Mas depois aí na vossa casa, o que vocês vão fazer? Depois que tiver tudo pronto, vocês vão pegar uma lixinha, grão 320, é bem fininha ou até pode ser um grão mais alto, e dar uma lixadela em toda a peça, bem rápido assim, sem ficar no mesmo lugar, para não sair a tinta. É só mesmo para ela ficar assim ficar mais, um acabamento mais bonito, mais liso, ok? E o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou usar uma cera escura para fazer ali uns contornos e depois vamos finalizar. Toda gente me pergunta, a Chalk Paint precisa sempre ter acabamento com cera? Sim, é cera transparente, tá? Ou verniz, você também pode dar o acabamento com verniz. Eu particularmente não gosto de verniz porque ele muda o tom, por mais que seja mate, fica sempre
um bocadinho brilhante. Portanto, eu não gosto. Já tentei várias vezes, mas já decidi, não gosto. Eu prefiro acabamento com a cera. Portanto, a Chalk sempre precisa de acabamento com cera em pasta transparente, ok? Então vamos lá isso. Vou virar aqui um bocadinho e vou agora fazer o contorno. Pessoal, já dei aqui o contorno todo com a cerinha escura, ok? E agora nós vamos finalizar com a cera transparente e depois, por último, vamos finalizar com os puxadores, ok? Então vamos lá a isso. Então é assim, tá? Eu já passei aqui a cera escura, depois vim com a cera transparente e também já coloquei os puxadores. E agora a gente vai dar brilho na cera, que é para dar aquela acetinada e deixar bonito, ok? Nesses puxadores, o que eu fiz? Eles não são grande coisa, tá, gente? Porque os puxadores pronto, já vinha com a mesa de cabeceira e não é grande coisa. Talvez eu até mudaria esses puxadores, mas como eu queria também fazer o vídeo e acabar o vídeo, não saí para comprar isso. Mas pronto, ainda assim lá consegui deixar eles bonitinhos. Eu passei uma tinta metálica para artesanato
no tom de bronze e depois vim também com uma tinta metálica dourada e dei uns toquezinhos, tá bem? Que era pra dar assim uma melhoradinha, porque como eu disse, ele não é grande coisa. E agora nós vamos finalizar, que eu vou dar brilho na cera que eu passei, ok? Está feito, está aqui o móvel, eu acho que ficou muito gira, essa cor é muito linda e agora eu vou fazer as fotografias dele, depois posto aqui também no vídeo as fotografias e depois coloco tudo lá na página, tá bem, meus amores? Um beijinho, não se esqueçam de se subscrever ao meu canal, me segue lá no Instagram, quem não está lá ainda, no Facebook, tá bem? E até o próximo vídeo, um grande beijinho!